Bom, esse vídeo é para você que trabalha, que estuda para algum concurso público aí, faz faculdade, e passa muito tempo no transporte público todos os dias, né? Bom, eu sei que muita gente mora longe da faculdade, mora longe do trabalho, é, e tem que pegar, né? Trem lotado, ônibus lotado, metrô e tudo mais, e muitas vezes se vê sem muita possibilidade de como concilia com os estudos e também atividade física no geral, tá bom? Então, resolvi gravar esse vídeo mostrando como eu adaptava a minha rotina. Na época, o meu objetivo era passar no concurso da EFON, né? Talvez o seu objetivo seja passar em algum concurso específico, seja só passar na faculdade mesmo, aprender uma nova profissão, enfim. Mas independente do que seja o seu objetivo, eu acredito que essa estratégia que eu vou passar aqui pode te ajudar. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo explicando como é EFON, como funciona o concurso da EFON, o que é EFON, como funciona lá dentro e tudo mais. Isso em outro vídeo, se você quiser, pode botar nos comentários aí que eu posso atender vocês depois. Bom, vou explicar para vocês como é que funcionava, né? Eu moro em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. É, eu trabalhava mais ou menos a uns 44 quilômetros aqui da minha casa, né? Eu pegava um ônibus aqui sentido Coelho Neto, aqui perto da minha casa. Eu soltava em Guadalupe. Esse trajeto demorava cerca de 50 minutos, 1h10, dependia do trânsito. E depois de Guadalupe, eu soltava ali no Mercado São Sebastião. Quem é do Rio aí de Janeiro, é do Rio de Janeiro aí conhece, né? Que demorava ali mais uns 30, 40 minutos, né? Então dava mais ou menos 1h30 no trânsito aí, dependia do trânsito, né? Bom, como que eu estudava no ônibus, né? Como que funcionava? Quando eu pegava o primeiro ônibus, né? Como eu expliquei para vocês, eu pegava dois, né? O primeiro trajeto, que era o mais demorado, eu usava para ver aulas de física e matemática, geralmente, né? Dependia do dia, segunda, terça, tipo segunda física, terça matemática, quarta física, quinta matemática, dependia, né? E nesse primeiro trajeto eu via ou física ou matemática, é, aí soltava em Guadalupe. Quando eu soltava em Guadalupe, eu esperava o próximo ônibus, né, para fazer a baldeação. Quando eu pegava o próximo ônibus, eu via textos em inglês, né? Textos de onde a EFON, que era o meu objetivo na época, tirava, né, o site. Eles pegavam de um determinado site ali, não necessariamente o site específico que eu estava vendo, né? Mas eles pegavam é, de sites marítimos e botavam na prova. Então, mesmo que eu não acertasse o texto, né, eu tinha um vocabulário ali melhorado, eu estaria mais habituado ao vocabulário da prova. Então, eu ficava fazendo textos em inglês, sempre pegando muito vocabulário, aprendendo muito com esses textos de onde a iPhone tirava, né? Isso na ida, né? Aí na volta era basicamente a mesma coisa. Só que eu só inverti um pouco, né? Na volta, quando eu estava no ônibus, voltando no primeiro ônibus, eu tentava terminar as aulas que eu não tinha conseguido terminar, né? Porque, por exemplo, quando eu estava indo no primeiro ônibus, dava tempo de ver umas duas aulas de física, né? E aí, quando eu estava no primeiro ônibus da volta, né? Da volta, né? Eu via mais ou menos umas duas também, então dava umas quatro no dia, né? E às vezes o conteúdo inteiro tem umas cinco aulas, então eu vi quase tudo, deu para entender? Então é por aí. E geralmente no segundo ônibus eu fazia justamente isso. Continuava essa questão do inglês, né? Sempre mantinha essa questão do site, porque na iPhone isso é importantíssimo, né? Mas isso é específico para o meu concurso, né? Você tem que ver a especificidade do concurso que você está querendo, ou né, a sua necessidade da faculdade aí. Mas sempre deixando claro que eu usava o ônibus, a condução, seja o ônibus, o metrô, na época que às vezes eu pegava também, eu usava ele só para ver teoria, só para ver aulas, né? Porque muitas vezes não tinha apoio, não tinha como escrever, né? Balança muito. Muitas vezes eu assistia a aula aqui assim, tipo com a pessoa do lado, muito, muito quente. Eu peguei uma época do transporte público do Rio de Janeiro que era muito pior do que esse agora, né? Nessa prefeitura atual melhorou bastante os transportes, né? Mas na época era muito sucateado. Posso tentar botar uns vídeos aí na edição para vocês verem como é que estava na época. Enfim, não tinha o BRT da Brasil que está tendo agora, então era outra forma, era um pouco mais difícil, mas deu para conciliar e você vai conciliar também. Bom, quando eu chegava em casa,
eu já tentava arrumar minhas coisas, assim, né? Organizava minhas coisas, né? E tentava já arrumar a marmita pro dia seguinte, né? Jantava e já ia fazer alguma atividade física. Teve um período que foi academia, às vezes, quando senti que eu tava com muito pouco tempo, eu falei, cara, eu vou fazer mais em casa mesmo. Aí teve um período que eu fiquei fazendo só flexão, fazendo mais agachamento, sabe? Esses exercícios mais calistênicos em casa mesmo para otimizar meu tempo. E, e aí tomava um banho, arrumava meu material ali para estudar, tomava um banho e ia fazer questão. Não era aula, né? Dificilmente era aula. Eu usava esse tempo que eu tinha jantado até o horário de dormir para poder fazer questão, fazer exercício do que eu vi no ônibus, né? Então, se eu vi no ônibus a matéria de física, eu ia lá e fazia exercício lá. Eu usava o estratégia, né? Estratégia militares, né? O curso online para poder eu fazer exercícios, né? Fazia bastante questão ali do banco de questões que eles têm, né? E via bastante resolução e tudo mais da matéria que eu vi no ônibus ali, indo para o trabalho e voltando também. Bom, sobre os finais de semana, né? Isso era de segunda a sexta, mais ou menos. Sábado e domingo, né, que era o final de semana, eu, por algumas vezes ali, principalmente no início da preparação, eu agia de uma maneira que eu não concordo atualmente e não concordei na época, né? De ficar, tem que descansar, tô muito cansado e tudo mais. Sendo que se você for parar para pensar, o seu final de semana ele é essencial, porque é o dia que você acorda mais, você acorda mais tarde, você não tem muito compromisso e tudo mais, então é o dia realmente do descanso, logo é o dia que você tem mais tempo livre. Então, isso foi uma virada de chave na minha aprovação, na minha vida, né? Usar o final de semana. O final de semana é essencial para passar no concurso, para se desenvolver na faculdade e tudo mais. Foi uma coisa que eu notei depois que eu já estava que eu estava estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Geralmente, final de semana, eu utilizava para fazer um simulado, fazer redação, ou então ver a matéria que muitas vezes, cara, na correria era difícil de aprender, entendeu? Porque isso de você estudar no transporte não é uma coisa fácil, né? Eu tô dando uma dica aqui e tudo mais, mas não é uma coisa fácil. Estudar cálculo um ônibus lotado é difícil. Então você está vendo a matéria ali, está vendo o vídeo de cálculo, mas você não está aprendendo 100%, você está absorvendo ali no máximo 70%, vamos botar assim. E aí você aprimora nos exercícios, né? Então, era como eu fazia, principalmente física. Física era bem difícil, eletromagnetismo não entendia nada, a parte de física ali, né, no transporte. E até fazendo exercício, pô, eu viajava e tal. E aí eu usava o final de semana para aprender essas matérias, né? Para botar em dia, eu usava o final de semana. E aí você pode se perguntar, quando que você descansava? Cara, quando eu tava cansado mesmo no final de semana, eu falava, cara, eu tô muito cansado. Aí eu usava o final de semana, geralmente, vamos supor, eu tô cansado domingo. Aí eu usava para fazer questões de português, por exemplo, que era uma matéria que eu tinha mais facilidade, ou então de inglês mesmo. São matérias que eu tinha mais facilidade, né? Então é uma dica também, às vezes, para render, você tem que fazer alguma coisa mais produtiva ali com o que você gosta, né? Foi uma coisa que funcionou para mim também. Muitas vezes eu me vi fazendo simulados de português. Pô, isso aí era uma coisa tranquila e que estava me ajudando no concurso, porque meu concurso também cai em português. Inclusive, eu fui muito bem no meu concurso em português. Foi crucial na minha prova. Bom, ainda sobre o final de semana, nem todos os meus finais de semana eram livres. Porque eu também trabalhava de freelance, fazia os freelancers ali de garçom. Então tinha vezes que aparecia dois no final de semana, aparecia mais e tal, e eu nunca deixava de fazer minha rendinha extra, não. Então, no intervalo que aparecia ali, muitas vezes indo para o evento, festa na Barra da Tijuca, evento na Urca, seja onde for, eu ia no transporte público, vendo material, assistindo aula, exatamente como eu já contei para vocês aqui no vídeo, né? E sempre compromissado ali com o meu objetivo, que era passar no concurso da EFON. Bom, sobre o descanso, né? Ainda sobre o descanso ele acontecia muitas vezes durante a semana, que era quando eu realmente estava cansado. Assim, eu geralmente não estava cansado na segunda-feira, na terça-feira, eu geralmente estava cansado na quarta-feira, talvez na sexta-feira, assim, na quinta-feira, que chegava uma hora que dava um estafa, assim, cara, eu tô cansado, cara, não tá rendendo nada.
E aí, ou então eu fiquei doente, alguma coisa aconteceu, entendeu? Algum compromisso que eu tive, que são normais, né, da vida. Então eu usava esse momento para descansar, para dormir um pouco mais, assim, nada de ficar saindo para beber, para não sei o quê, né? Porque isso aí não só não é descanso na prática, né? Ficar no celular fazendo scrolling assim também não é descanso, né? É, mas você relaxar e tudo mais, dormir, né? Tirar um sono atrasado ali, era uma coisa que era um momento que eu utilizava, né? Quando eu realmente estava estafado, eu falei, cara, preciso de descanso, não tá rendendo. Então era mais nesse momento. Bom, queria falar também que teve um mês que foi muito difícil, que foi o último mês para iPhone, né? Faltando um mês para iPhone, pediram uma ajuda minha, né? Na época para sede da Barra da Tijuca da empresa que eu trabalhava, né? Que era o Superprix, né? E aí eu tive que sair do que eu pegava 2 transportes para ir, 2 para voltar, 4 no total, para 4 para ir e 4 para voltar, né? E eu peguei, como eu já falei para vocês também, do transporte público, uma safra muito ruim do transporte. O BRT amarelo ele não tinha começado ainda, não tinha começado aquela safra ainda desse BRT amarelo que você vê aí na Brasil aí, com ar-condicionado e tudo mais. Não tinha ainda, era aquele azul, e ele estava no fim do azul, né? O azul já era ruim. Só que depois, né? E era tudo quebrado e tudo mais, parecia uma carroça, né? E depois, né? Eu peguei o fim dele, né? Então ele já estava assim para acabar já. Eu ia. Eu lembro que eu chegava no trabalho, pô, todo suado, todo sujo e tudo mais, indo pro trabalho, né? Então eu pegava um ônibus aqui, aí depois iam pro centro, aí do centro pegavam para o Mato Alto, do Mato Alto pegavam para Alvorada, da Alvorada eu pegava para o trabalho, né? Então eram 4 condições para ir e depois ia sair, mesma coisa para voltar. E ainda tinha um período ali que tava rolando obras, né? Então, muitas vezes eu ficava travado no trânsito ali e a viagem que já é longa, que já é distante, que era para demorar 2 horas e pouquinho ali, já demorei quase 4 horas no trânsito, pô, entendeu? Isso só para ir pro trabalho. Para voltar era quase a mesma coisa ali, era uma luta. Foi uma luta nesse último mês, né? E eu lembro que eu me inscrevi num curso que era uma preparação para um curso método, o nome, que eles fizeram um projeto EFON, né? Que era tipo no final de semana, era simulado, eles faziam um simulado e depois aulões e tudo mais. Aí eu lembro que eu paguei à vista e tal. Falei, cara, vou pagar à vista isso aqui, já vou entrar logo e tal. Isso foi muito importante na minha aprovação, né? Foi, pô, crucial na minha aprovação ter feito esse projeto. Mas no último mês ali eu tive que passar mais esse perrengue ali. E assim, foi uma coisa que aconteceu que eu queria relatar para vocês também. No último mês para o meu concurso, que eu fiquei me preparando igual um ano inteiro quase, aconteceu isso e eu tive que me adaptar. Bom, esse vídeo aqui, a ideia era falar um pouco de como era a minha rotina. Talvez ele nem seja a melhor rotina, né? Porque era uma rotina cansativa, nunca é ideal, mas assim, a pessoa que tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então ela tem que se adequar a essa realidade, né? Principalmente a pessoa que é mais humilde, que é pobre, né? E mora mais longe, né? Longe das coisas. Eu moro em Campo Grande, como eu já falei. Tem gente que mora até mais longe do que eu, pô, Santa Cruz, Sepetiba, seja onde for. É, são lugares mais afastados, né? E que precisam ter. Você precisa ter toda uma baldeação ali, e aí pega um, pega outro para poder. Aí troca de transporte e tudo mais para poder chegar no seu local de trabalho. Ainda tem horas de trabalho, no meu caso eram 8 horas de trabalho, né? Era de 8 às 18, né? Era, era de 8 às 18 na Barra da Tijuca, né? Enfim, depois eu posso explicar melhor como é que era para vocês e falar de EFON também. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. É só um exemplo de rotina, né? Só uma dica para quem está vivendo essa situação parecida, mora longe do seu trabalho, mora longe da faculdade, enfim. É isso. Aqui é pobre falando com pobre. Tamo junto.